tudo bem? Tudo bem, estamos aqui na tardinha desse sexto dia da semana, sexta-feira, e vamos gravar mais um vídeo, né? Esse último vídeo, esse vai justamente falar sobre a morte do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e tudo o que aconteceu ali, e vamos focar principalmente nas últimas palavras de Jesus lá na cruz, tá? E que Deus possa nos abençoar no estudo da sua santa palavra, e que, se Deus permitir, com a sua graça, amanhã a gente vai fazer mais um ou dois vídeos amanhã, para estudarmos um pouquinho o que aconteceu entre a sexta-feira aqui, um pouco antes do pôr do sol, que Jesus morreu, até o domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou, o primeiro dia da outra semana, né? O sétimo dia, amanhã, conhecido hoje como sábado, né? E sempre conhecido como sábado também, desde lá dos 10 mandamentos. Nós vamos ver o que Jesus fez, o que isso significa para nós também, né? O que os seguidores de Jesus fizeram, né? E creio que a palavra de Deus vai, como sempre, nos alimentar espiritualmente, fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos, antes de começar a estudar a palavra de Deus, com uma oração. Vamos orar. Ore comigo, por favor. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos com vida, com saúde nesse momento, a ponto de, no meu caso, ser um instrumento Teu para levar a Tua palavra, e no caso daqueles que estão ouvindo, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, que estão ouvindo esse vídeo também, todos nós sermos edificados por Tua palavra, Pai. A Tua palavra é santa, justa, perfeita, inerrante, eterna. Passa-se a flor, seca-se a erva, mas a Tua palavra permanece para sempre. E toda a Escritura é divinamente inspirada por Ti, é proveitoria para instruir, corrigir, ensinar, educar em justiça, para que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como a própria Tua palavra fala. E como o Senhor orou lá em João 17, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, a Tua palavra, Pai, nós vamos estudá-la e esperamos ser santificados por essa Tua santa e bendita palavra, Senhor. Fica conosco no estudo. Santo Espírito, tem livre acesso à nossa mente, ao nosso entendimento, ao nosso coração também. E que o Senhor abra não só os nossos ouvidos, mas o nosso coração, a nossa mente, para entender a Tua palavra e viver por ela, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor. É em nome do Salvador Jesus que oramos. Amém, Pai. Amém. Muito bem, queridos. Lembra que de manhã, né, nós fizemos um vídeo aqui. Você pode estar aí no YouTube, Joel Marcondes e Yaste Vegesul, ou no YouTube, Joel Marcondes, desculpe, no YouTube, Joel Marcondes e Yaste Vegesul, ou então no Facebook, Joel Marcondes. Você entra aí, tem os vídeos da semana toda. Por gentileza, compartilhe eles, dá o seu like lá no YouTube, se inscreva lá no nosso canal lá. Tudo isso vai nos ajudar a pregar o Evangelho, porque esse Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, a testemunha a toda a gente, então virá o fim. São palavras de Jesus em Mateus 24, né? E nós queremos que venha o fim, venha logo, o fim do pecado, o fim da justiça, o fim da morte, o fim da dor, e inicia novo céu, nova terra, que habita a justiça, não é verdade? Pois muito bem, mas vamos aqui à palavra. Nós paramos o nosso estudo aqui no julgamento de Jesus, né? Lá com Barrabás, ele lavando as mãos, ficando em cima do muro, mas nós vemos quem está em cima do muro aí, que nem é tanto a favor de Jesus, nem é tanto contra. Esse daí está do lado do inimigo também, como nós vimos, né? Mas nós vamos ler aqui que, depois de soltar Barrabás, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, né? E vamos ler um trecho aqui, depois nós vamos discorrer. Diz assim, Mateus 27, verso 26, diz assim: Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, a segunda vez, hein? Já tinha açoitado uma vez, 39 açoites, agora mais uma quarentena de açoite, menos um, mais 39, duas vezes açoitado. Entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se dele toda a corte, e despindo-o, deixaram Jesus sem roupa nenhuma, para dar vergonha mesmo, né? O cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado.
crucificado. Depois, um pouquinho mais adiante aqui, não é? Diz assim, e foram crucificados com ele, com Jesus, 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, os escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre agora se o ama, porque disse sou filho de Deus. E o mesmo lhes lançaram também rostos salteadores, que com ele estavam. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Muito bem, isso aqui, a palavra de Deus diz quando Jesus foi crucificado. Agora se vocês viram aqui, que o sofrimento de Jesus, nós vimos isso ontem, na quinta-feira, começou lá no Jardim de Getsemane, quando ele não foi imposto nenhum sofrimento físico a ele. Mas lá ele já disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. E Lucas diz que lá, por ele posto em tremenda angústia, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Então Jesus começou a verter seu sangue, a pagar os nossos pecados desde lá do Getsemane, né? Quando ele sentiu a ira de Deus sobre o pecado, o meu pecado e o teu pecado. E a partir daí, né, a presença do Pai, porque é o pecado que faz separação entre nós e Deus. E os nossos pecados foram postos sobre Jesus, e aí ele não sentia mais a presença do Pai. Muito bem. Depois desses julgamentos, né, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, depois Pilatos, zombaria, né, foi açoitado 2 vezes, colocaram nas costas dele a cruz que era de Barrabás, ele carregou um pouco, mas não aguentou, porque estava sem comer, sem beber, não é, sem dormir, e aí eles constrangeram Simão Cirineu para que levasse a cruz de Jesus, né, até o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, ou lá o Calvário, né, e lá Jesus, enquanto os 2 salteadores, 2 bandidos que eram crucificados com ele, se revoltavam, né, precisavam força para pregar eles lá na cruz, Jesus estendeu as suas mãos, estendeu as suas pernas, se entregou como uma ovelha muda ao matadouro, né? E eles pregaram aquelas mãos tão incansáveis de curar, de abençoar, de salvar, agora pregada numa rude cruz, com aqueles pregos terríveis. Aqueles pés tão incansáveis, né? De ajudar o ser humano, de salvar o ser humano, de erguer cada um do ser humano, né, erguer do pó e levar eles à paz interior, à salvação, à alegria, curar as doenças, né, depois de fazer tudo isso, aqueles pés andavam para todo lado fazendo o bem, curando, agora eles pegam aqueles pés e pregam ele na rude cruz também. Que terrível, irmãos, foi o sofrimento de Cristo, não só emocional, não só com o afastamento do pecado, sofrimento espiritual, mas também a dor física, a zombaria. E todos que passavam ali, aqueles... É interessante, né? Os judeus eram inimigos dos romanos, né? E aqueles se uniram, os dois. Uniu-se a política e a religião. Por isso que política e religião nunca dá certo. Sempre que uniu política com religião, deu problema para os verdadeiros filhos de Deus, né? Lá, a religião de Deus, a religião judaica, se ligou à parte política, ao Império Romano ali, e juntos mataram Jesus. Posteriormente, a religião cristã, iniciante, né? Ela se uniu ao Império Romano, pagão também, né? E aí, tanto a religião cristã como pagão na Idade Média perseguiram aqueles cristãos sinceros também. Então nunca deu certo, nunca vai dar certo, né? Por isso que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Jesus nunca se envolveu em política, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas enfim, o assunto não é esse. O assunto aqui é o quanto Jesus sofreu por cada um de nós. E nós vemos aí que todos zombavam deles, né? Todos que passavam e olhavam, salvar a outros, a si mesmo não pode salvar. Mas essas palavras eram proféticas, sabe por quê, irmão? Porque se Jesus salvasse a si mesmo, eu e você estaríamos perdidos para sempre. Se Jesus se salvasse, nós não poderíamos nos salvar. Porque Jesus não se salvou, porque Jesus bebeu o cálice da ira de Deus contra o pecado, e aqui eu e você não precisamos beber. Ao aceitar Jesus como nosso Salvador, teremos vida eterna, né? Mas eu gostaria de meditar com vocês agora aqui um pouquinho sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Essas palavras estão escritas nos 4 evangelhos, né? E a gente pensou uma daqui, uma dali e reuniu. Alguns falam 7 últimas palavras,
outro fala as 7 últimas frases de Jesus, né? Não importa, mas nós vamos ver o que Jesus falou nas suas últimas palavras lá na cruz do Calvário. A primeira foi quando todo mundo estava zombando dele, quando todo mundo estava fazendo isso, né? Ele fez a seguinte oração a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ó Senhor, como pode? Tão maltratado, cuspido, esbofeteado, chicoteado, pregado. E qual que é a reação para com essas pessoas? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, queridos, imagine o céu e todos os anjos celestiais ao verem miserável ser humano cuspindo no rosto do seu Criador. Houve comoção no céu. Imagine Jesus sendo esbofeteado, sendo açoitado. Os anjos de Deus, eles queriam muito, mas muito, intervir em favor do seu grande comandante, em favor do seu Deus, de Jesus Cristo, do seu Criador também, não é? Mas Deus Pai sabia que Jesus precisava pisar esse lagar de sofrimento sozinho. Jesus precisaria passar por todos esses ataques, né, para sair dali vitorioso. E Jesus ali sozinho, né, não teve uma palavra de repreensão, queridos. Imagine, não teve uma palavra de repreensão, não é? Apenas palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, queridos? E assim, queridos, quando nós pecamos também, sabe, Jesus sabe que nós somos miseráveis mesmo. Então, somente se nós arrependermos e confessarmos Jesus, seremos perdoados. E nós vimos aqui que todos, né, aqui zombavam de Jesus. E Jesus pediu perdão para todos. Mas Jesus, você precisa atenção nessa frase, Jesus não somente pediu perdão para todas as pessoas. Preste atenção, Pai, perdoa-lhes. Pediu perdão. Mas ele acrescenta um atenuante para essas pessoas. Por quê? Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem com quem ou a quem eles estão fazendo isso. É o Criador deles, é o Salvador deles. Deus ali estava pagando os pecados deles, sofrendo pelos pecados deles, e eles zombando de Jesus. Pai, claro que depois ali muitos se converteram, até alguns soldados que crucificaram ele lá se converteram. Alguns sacerdotes que entregaram ele para ser se converteram também. Essa oração de Jesus foi atendida, não aqui, mas depois lá no Pentecostes. Diz que muitos sacerdotes dos judeus obedeciam à fé. E aí depois surgiu a igreja de Roma, composta pelos romanos com muitos soldados romanos. Eles também se converteram. Oh, glória a Deus! A oração de Jesus foi ouvida. A intercessão de Jesus foi eficiente. E muitos dali se salvaram. Claro que provavelmente a maioria se perderam, né? Por causa da dureza do coração. Que ao ouvir essa mensagem, que nós estudarmos sobre Jesus, não endureçamos nosso coração, mas possamos abrir esse coração, nosso coração, nossa mente e aceitar essa tão grande salvação. E ali na cruz do Calvário, ali Jesus pregado naquele madeiro, com todos zombando dele, houve uma conversão, glória a Deus. E eu creio que essa conversão foi que animou Jesus, foi que incentivou Jesus até o fim, voltei ao fim. Sabe por quê? Porque lá Lucas diz isso. Entre aqueles dois ladrões que nós lemos aqui em Mateus, que os dois zombavam deles também. Um deles, quando ouviu isso, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele abriu o seu coração, aquele ladrão lá na cruz, para que o Espírito Santo operasse em seu coração, amigo, amiga, irmão, irmã. Enquanto os sacerdotes se endureceram, enquanto eles, né, os discípulos fugiram, só ficou Jesus, só ficou Maria e João ali perto, né, e algumas mulheres, mas os outros discípulos sumiram todos, né? Jesus estava sozinho ali, mas um ladrão foi tocado pelo Espírito Santo. E sabe lá no Evangelho de Lucas o que diz? Ele olhou bem ali, viu, aí ele parou de zombar de Jesus. Mas o seu companheiro continuou zombando, dizendo, salva você e a nós também, salva-nos daqui. Você não é um milagre, não ressuscita mortos, não cura cegos, então tira nós daqui e nos salva. E aí o outro ladrão que estava no processo de conversão, depois de zombar, sabe o que ele falou? Você não teme a Deus estando na mesma condição? E nós estamos recebendo o que merecemos. Mas esse aí, Jesus, não fez mal nenhum. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo converteu uma alma preciosa. Aquele pedido de perdão de Jesus ao Pai já foi atendido para o primeiro penitente ali,
né? Ele reconheceu e ele chamou atenção. Ele pregou o evangelho para o seu amigo, companheiro de crimes que estava ali do seu lado, dizendo: você não teme a Deus, estando na mesma condição que ele? E ele é completamente inocente, nunca fez mal, nós dois estamos merecendo isso. Você vê o que é a conversão? O Espírito Santo nos convence do pecado, ou seja, que nós somos pecadores. Não é o Lula que é pecador, não é o Bolsonaro que é pecador, não é o fulano, o beltrano, o ciclano que é pecador, sou eu que sou um grande pecador. E eu preciso me arrepender diante de meu Deus, quando o Espírito Santo desperta a minha consciência. Foi isso que esse ladrão fez. Ele se arrependeu, ele reconheceu que estava na mesma, que eles mereciam. Mas Jesus, ao passo que ao ver a nossa pecaminosidade, nós vemos a santidade de Deus. Porque ele diz, esse aí nenhum mal fez. Ele é santo, ele é justo, e ele está sofrendo. E ele está dando perdão para todos. E aí, convence do pecado, da justiça de Jesus, esse aí é justo. O Espírito Santo convence do pecado, do meu pecado, do pecado desse ladrão, convenceu. Convence da justiça. Que justiça? A justiça de Jesus. Esse nenhum mal fez. E convence o quê? Do juízo. Aí ele olha para Jesus e faz aquele pedido que Jesus quer que você faça e que eu faça também. E que todos ali fizessem. Né? Ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, Senhor Jesus, quando o Senhor vier nas nuvens dos céus para julgar todas as pessoas, por favor, me salve. Lembra-te de mim. Né? E aí Jesus olha para ele e aquela frase maravilhosa que Jesus solta, que é a segunda frase. A primeira frase de Jesus foi uma frase de perdão. Né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa segunda frase foi dirigida a esse ladrão arrependido. E Jesus diz a ele assim, Jesus diz, hoje estarás, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus! Uma alma se salvou. Na última hora, momentos depois eles morreriam, mas morreria salvo. Um ladrão salvo e um perdido. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Em verdade te digo hoje, disse Jesus, estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando eu vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, você estará salvo e estará comigo para todo sempre no paraíso. A garantia da salvação, aquele que menos merecia a salvação. Porque salvação não é mérito, salvação é graça. E para receber a graça, eu tenho que entender que sou pecador, reconhecer meu pecado, confessar a Ele, a Jesus, pedir o perdão, e Ele me perdoa, e eu sou salvo pela graça. Todos aqueles religiosos que faziam inúmeras cerimônias, muitos deles ficaram perdidos, outros se converteram. Mas esse ladrão, que tinha tudo errado na vida, no último momento, ele se arrepende, ele reconhece a justiça de Jesus e diz para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no paraíso, quando vieres em teu reino. E Jesus falou, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus. Querido, 3 cruzes lá levantada no Monte Calvário. A cruz do meio, a cruz da salvação. A cruz da direita, a cruz do arrependimento, a cruz do perdão. Do lado esquerdo, a cruz da rejeição, a cruz da rebelião. Qual dessas cruzes você está? Qual dessas cruzes você vai seguir? A da direita, o do reconhecimento do pecado, o da confissão e aceitar a cruz do centro, que é a da salvação? Ou você vai ser a cruz da esquerda, que não quero saber nada com Deus, nada com Cristo? Ou quero ter um cristianismo nominal? Eu gosto de Jesus, tudo, mas eu não quero compromisso com nada. Não quero ir à igreja, não quero me batizar, não quero nada. Né? Em cima do muro, viu que nós vimos ontem? Quem está em cima do muro? Jesus falou, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Queridos, então essa foi a segunda frase de Jesus. Não é? E nós temos aqui agora mais 5 frases. E mais ou menos a cronologia delas é assim. No pé da cruz estava Jesus. Jesus estava na cruz, no pé da cruz estava João, o discípulo amado, mais novo. Ele estava ali amparando Maria, mãe de Jesus. Tinha outras mulheres ali que ficaram ali, os outros discípulos todos abandonaram. E Jesus, quando estava para morrer, não é? O Evangelho de João que diz isso, né? Jesus olha
para a mulher, olha para João e diz, eis aí a tua mãe. Olha para a mãe dele, mulher, eis aí o teu filho. Né? E a Bíblia diz que desde aquela hora, João cuidou ternamente da mãe de Jesus. Oh, bendito Salvador. O quinto mandamento da lei de Deus, escrita pelo dedo do próprio Deus, do próprio Jesus, lá em Êxodo capítulo 20, dá uma lida lá. O quinto mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Esse é o quinto mandamento que Jesus escreveu. E agora aqui, provavelmente, o pai de Jesus já estava morto, né? Pai humano, né? Padrasto, vamos dizer assim, porque Jesus foi concebido do Espírito Santo, era filho de Deus, né? Ele provavelmente tinha morrido. E a sua mãe, humana ali, Maria, né? Ela era viúva. E os filhos os outros irmãos de Jesus, né, tanto homens como mulheres, provavelmente era filho do primeiro casamento de José, né? Tem algumas interpretações a esse respeito, mas se Maria tivesse filhos legítimos aqui, esses filhos cuidariam dela, né? Mas ela tinha enteados, né? E Jesus ali, sendo o filho único de Maria, né, ele agora confia o cuidado de sua mãe ao discípulo amado, aquele João. E João cuidou sempre da sua mãe de Maria, né? Então, vocês estão percebendo aqui que a atenção de Jesus sempre era para com os outros. Pai, perdoa, não sabe o que faz. Salvou aquele ladrão, né? Verdade, verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E agora preocupado com a sua mãe, né? E ele você vê, ele estava com cãibras naquela cruz. Ele estava desidratado naquela cruz. Ele sentia dores terríveis, porque os pregos, eles gangrenavam, né? E aí doía o corpo todo, né? E aquelas câimbras terríveis por todo o corpo. O sofrimento de Jesus era imenso, mas ele só pensava nas outras pessoas. A quinta frase é uma frase humana de Jesus, né? E aí mostra a humanidade de Jesus. O que ele falou? Tenho sede, tenho sede. Desde quinta, agora já era sexta, quase no pôr do sol, né? Quanto foi aí? Foi, sei lá, umas 18 horas, mais do que isso, né? Umas 20 horas, talvez, sem comer, sem beber, né? Desidratado, né? E sangrando, desde o Getsemane sangrou da cabeça, né? Os poros, né? Os vasos sanguíneos arrebentaram e o sangue rolou pelo seu rosto lá no jardim de Getsemane. Depois açoitado, né? Depois agora pregado na cruz. Veja o sofrimento dele, eles têm sede. Aí molharam uma esponja lá, alguns dizem com vinagre, né? E colocaram na boca de Jesus. E alguém disse que Jesus bebeu, não bebeu, mas enfim, essa foi a necessidade física de Jesus, porque ele aqui sofria como um ser humano, né? Aqui ele recebia a pena que eu e você merecemos, né? Queridos, mas aí tem as duas últimas. Eu pulei uma aqui, né? Mas não tem problema, fica a quinta essa. Aí a quarta frase que Jesus falou foi a seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani. Uma hora Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer isso? A própria Bíblia ali dá a versão, né? A tradução, né? Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ah, querido, você sabia que você pode responder essa frase para Jesus? Eu também posso responder. Por que Jesus foi desamparado na cruz? Não foram os pregos romanos. Não foi a traição judaica que entregou Jesus para ser morto. Não foi. Sabe? Não foram os soldados que causou essa separação entre Deus e o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o meu pecado, os meus pecados, os teus pecados, irmão, os teus pecados, irmã, os teus pecados, meu amigo, os teus pecados, minha amiga. Foram eles que fizeram separação entre Deus e o Pai. Lembra? Desde lá do jardim de Getsemane, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 3 vezes orando, gotas de sangue, angústia terrível. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Nenhuma resposta de Deus. Né? Sozinho Jesus. Sozinho foi que Jesus morreu. Por ti e por mim também. Pelos meus pecados, pelos teus pecados. Mas por que esse desamparo, né? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E Jesus nunca cometeu pecado. Mas ali, Paulo, 1 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós.
E sendo pecado, Jesus se tornou maldição em nosso lugar. E Deus, ali era o juiz de Jesus, porque ele não diz pai, né? Antes ele diz, quando pediu para os outros, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Mas para ele aqui, ele sempre falava também, chamava Jesus de pai, mas aqui ele diz, Deus meu, Deus meu. Por quê? Porque não era um filho diante de um pai, mas era um réu condenado, recebendo o castigo do juiz, do executor da justiça sobre ele. Não é isso que Isaías fala? Ao Senhor Deus Pai, agradou moê-lo. Moê-lo quem? Jesus Cristo. Ali Jesus estava sendo fuzilado pela justiça de Deus contra o pecado. Jesus tinha que sofrer todo o castigo dos nossos pecados sobre ele, para que ele se tornasse o nosso Salvador. Porque agora ele pode nos perdoar, Deus pode nos perdoar, porque alguém pagou. E quem pagou? Jesus Cristo. Quando Deus diz lá no princípio para Adão e Eva não pecar, porque se eles pecassem, eles morreriam. Né? E Adão e Eva pecaram, eles não morreram, mas sacrificaram um cordeiro, que é o cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. Tiraria como? Pagando esse pecado, morrendo no lugar do ser humano. Essa é a morte substitutiva. Né? Isso aqui era uma condenação jurídica, né, da justiça de Deus contra o pecado que estava sobre Jesus. E Jesus sentia essa separação terrível. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou Jesus? Para que pudesse me amparar e te amparar por toda a eternidade. Sabe? Ele sofreu a pena que nós merecíamos, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna que a ele pertencia. Esse é o plano da salvação. Essa é a maior história de amor de todo o universo. Né? O Criador morrendo no lugar da criatura para salvá-la. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ok? Muito bem. E aí, a penúltima frase de Jesus, a sexta, né? Ele diz assim, está consumado, ou está feito. E no grego, a palavra é tetelestai. Tetelestai, está consumado, está feito. E sabe o que quer dizer isso, meu amigo, minha amiga? É muito importante. A obra da salvação estava concluída. Mas essa palavra tetelestai ela tem alguns significados na linguagem grega, né? As palavras gregas, a maioria são polissêmicas, elas têm várias aplicações. E eu vou querer estudar com você algumas aplicações da palavra tetelestai, né? E você vai ver que cada uma dessa aplicação das palavras tem a ver com o que Jesus fez na cruz, por você e por mim. A primeira, tetelestai, era quando um pai dava uma missão para um filho fazer e o filho fazia. Por exemplo, um pai ia trabalhar de manhã e falava para o filho, filho, olha, tem um quintal aqui para você carpir, você durante o dia aí carpe ele, deixa ele bem limpinho, tá bom? Tá bom, papai, tá certo. E o pai vai trabalhar e à tardinha ele vem vindo lá, aí o filho sai correndo para encontrar o pai. Papai, tetelestai, tetelestai, tetelestai. O que esse filho estava falando? Papai, tá limpinho o quintal, já carpi tudo e está tudo pronto. A missão que o Senhor me deu está cumprida. Isso que Jesus estava dizendo para o Pai. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, antes de criar o mundo, criou o mundo com livre-arbítrio para nós, sabia que o homem usar mal o livre-arbítrio ia pecar, e lá, por isso que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque lá já viu o plano da salvação. Essa é a maior história de amor, não é? Que foi escrita na pré-história, antes do nosso mundo ser criado. O Cordeiro de Deus foi morto antes da criação desse mundo aqui, do nosso planeta Terra. E lá já estava predito que o homem cairia, mas Jesus assumiria a nossa culpa e morreria no nosso lugar. Esse foi o plano. E agora Jesus disse, tetelestai, ou seja, está consumado, dizendo Pai, Pai, a missão está cumprida. O homem está salvo. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus nas alturas dos céus. Temos salvação, temos vida eterna, porque Jesus concluiu o plano. Mas tem outro significado. Tetelestai também, no grego, significa que quando uma pessoa comprava um objeto, vamos dizer um celular, um carro, e assumia lá 24 meses para pagar, 36 meses para pagar,
Então, aquele carro, aquele celular estava com ele, mas precisava ser paga, todas as prestações. Mês a mês vai lá pagar. E às vezes são um pouquinho salgadas as prestações, né? E dá uma apertada. E até que quando a pessoa chegava na última prestação, olha o passarinho aí, ó, o passarinho sempre está aqui, louvando a Deus também. E aí, quando você chega na última prestação, você chega lá, leva o dinheiro, a pessoa paga, pega a nota promissória lá e pamba, carimbava, né? Tetelestai. O que quer dizer? Tá pago, meu amigo. O celular é teu, tá pago. Você não deve mais nada aqui. Você está quitado. Teu crédito está em dia aqui. Então, tetelestai significa isso. Está consumado, que Jesus falou. E o que significa isso no sacrifício de Jesus? Pai, está pago. O pecado do Joel Marcondes, esse homem feio aqui que está fazendo o vídeo, esse velhinho de 70 anos. O pecado dele está pago, Pai. Eu paguei os pecados que ele cometeu desde a sua consciência até o dia que ele morrer. Todos os pecados estão pagos aqui. Está quitado. O Joel não deve mais nada. A lei. Todas as suas transgressões, a lei está perdoada. Falou para você também, meu irmão, minha irmã, coloca teu nome aí. Quando Jesus disse Tetelestai, estava dizendo, olha, o pecado do José, o pecado da Maria, desde que eles nasceram, até quando eles cometeram o último pecado aqui, eu paguei aqui na cruz, está tudo pago, eles têm direito à salvação, porque os nomes deles estão escritos nas palmas das minhas mãos. Eis que nas palmas das minhas mãos se tenho gravado. Isaías fala isso a respeito de Jesus. Oh, queridos, todos os nossos pecados são pagos. Tão somente creia nisso. Tão somente aceite Jesus como teu Salvador. E que eu faça isso todos os dias da minha vida também. Perseverar ao lado de Cristo até o último dia. E aquele que perseverar ao fim está salvo. Por que está salvo? Porque não cometeu pecado? Não. Porque todos os pecados Jesus pagaram. E cada vez a gente procura não pecar, mas quando o inimigo nos tenta, às vezes a gente cai, a gente se arrepende, confessa a Deus e o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica os nossos pecados. Muito bem, mas tem um último significado que eu gostaria de passar para você para encerrarmos. 32 minutos. Ah, mas é difícil, né? Falar da morte de Jesus em pouco tempo, né? Se bem que a gente está falando pouquinho, né? Mas mais uns 5 minutinhos só. O último significado, o tempo está fechando aqui para chover. Eu estou no quintalzinho de casa aqui, né? Bem pequenininho, né? A gente está gravando aqui. Queridos, o último significado da Telestai é o seguinte: quando alguém não tinha uma casa própria e de repente comprava uma casa, né? Mas pagava aí, vamos dizer hoje, né? Minha Casa Minha Vida, um financiamento aí, 15, 20 anos pagando a casa, porque aluguel é terrível, né? Tem 2 casas aqui alugadas, mas as pessoas todo mês trazem aqui dinheiro todo mês, é terrível isso. Mas quando você compra uma casa própria, também é difícil você pagar todos os meses. Mas você está comprando algo que é seu, não é verdade? E a pessoa comprava uma casa e ia pagando, aí até que chegava a última prestação. E quando pagava a última prestação, a pessoa recebia uma escritura registrada. E lá no registro estava batido Tetelestai, ou seja, está pago. É uma escritura registrada que você recebia por todo aquele tempo que você pagou. Sabe quando Jesus disse ao pai, papai, Tetelestai? Sabe o que quer dizer? Estava falando de você. É de você aí mesmo, meu amigo. De você também, minha irmã. E de mim também. Ele estava falando, papai, aqui está. Esse meu filho, essa minha filha, está com a escritura paga, quitada, garantida de ter uma mansão lá na Nova Jerusalém, de ter um sítio lá na Nova Terra, onde eles vão poder plantar para ele mesmo comer, para poder construir para ele mesmo morar. Isaías fala isso, né? E a mansão, a Nova Jerusalém está lá em Apocalipse capítulo 21 e 22 também. Eu e você temos um lugar lá. Sabe por quê? Porque Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Ele está preparando um lugar para você e para mim. Sabe como que ele se prepara esse lugar hoje? Dirigindo a nossa vida aqui. Né? E quando, o que João fala lá, em 1 João capítulo 2? Filhinhos, filhinhas, né? Essas coisas escrevo para que não pequeis. Mas quando pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo,
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Enquanto eu estou nesse processo de santificação pelo Espírito Santo e de arrependimento, quando eu tenho um deslize, confesso a Ele, isso tudo, irmãos, está fazendo com que Jesus lá está intercedendo por nós e a nossa lugarzinho no novo céu e nova terra e o nosso lugar lá na Nova Jerusalém está sendo preparada por Jesus. Então eu e você temos um lugar que será somente nosso na eternidade e viveremos com todos os santos de todos os tempos. É isso que a Bíblia promete, é isso que Jesus prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não é? Queridos, então, o perdão já foi concedido a mim e a você. O lugar no novo céu e nova terra já está lá comprado e pago com o precioso sangue de Jesus para mim e para você. Não vamos trocar isso pelas coisas efêmeras desse mundo, pelas coisas passageiras desse mundo, né? E lembra, estou me lembrando aqui agora de Moisés, quando ele estava lá no Egito. Ele ia ser o faraó, filho do faraó lá, né? E ele poderia, né? A pessoa mais rica do mundo, né? Mas ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Por quê? Porque ele pensava na pátria celestial, né? E todos que morreram na fé tinham essa esperança de um dia estar lá, tá bom? Aguardam a pátria, uma pátria do céu. Por isso que eles consideravam que aqui eram estrangeiros e peregrinos. É assim que eu e você devemos nos considerar também, tá bom? Então aqui, irmãos, ali, depois a última frase, né? Jesus disse, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus morreu. Jesus descansou afinal. E agora? No final do sexto dia, no começo do sétimo, o que aconteceu? Isso fica para amanhã, porque nós estamos com 36 minutos, né? Vamos orar? Pai bendito, Pai eterno, fique com esse irmão, fique com essa irmã, Senhor. Nos dá um bom restante de sexta, uma boa entrada do sétimo dia, do sábado, Senhor. Que amanhã a gente possa continuar o estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã com a graça de Deus. Tchau, tchau.